Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre Eredivisie. Nós tivemos nesse último final de semana mais uma rodada do Campeonato Holandês, já a quinta rodada, né, da Eredivisie 2020-2021. E vamos falar então sobre o campeonato, sobre os jogos que nós tivemos aí. Foi uma rodada com bastante surpresas, né? Nós tivemos alguns resultados, algumas zebras, que dá para dizer, resultados bem inesperados, algumas histórias que se repetiram e aos poucos já dá aí para a gente ir formando, né, um cenário das equipes nessa temporada de 2020 e 2021. Né? Ainda é bem cedo, a gente tem times que não mostraram todo o seu potencial. É o caso principalmente do PSV, né? Que teve aí bem no fechamento da janela de transferências, teve a sua grande transferência, né, a chegada do Mario Götze, e a gente viu muito pouco dele nesse primeiro jogo. A tendência é que com o tempo ele vá assumindo um protagonismo maior e o time também vá mudando, né, à medida que ele consiga ir se habituando. Isso acontece também com outros times, né? Mas aos pouquinhos a gente já vai conseguindo fazer um diagnóstico aí do que cada equipe pode oferecer nessa temporada 2020 e 2021. Vamos falar então sobre os jogos, tá? Vamos começar aí por 4 jogos específicos que eu separei, que são talvez os jogos mais interessantes, né? Os jogos mais surpreendentes e que dizem aí coisas mais relevantes para nós. Vamos começar então pela ordem. Vamos por essa ordem que eu separei, então vamos esquecer a ordem cronológica. Começando com Sparta e Feyenoord e Sparta, melhor dizendo, né? Clássico de Rotterdam. Não é uma rivalidade muito grande, né? É bom sempre deixar claro aqui, porque as ambições dos times são muito diferentes. Então você pega o Sparta, é um time que já está super contente se não for rebaixado, né? Enquanto o Feyenoord tem sempre a ambição de querer fazer frente ao seu maior rival, que é o Ajax, que é o time que nesses últimos anos, nessas últimas 2, 3 temporadas, é o disparado favorito para o título todos os anos. Feyenoord e Sparta empataram em 1-1 no The Cup. E esse jogo mostrou um Feyenoord que foi superior ao seu adversário. O Feyenoord teve controle da posse de bola, então 68% de posse de bola para o Feyenoord. Mas esse controle, esse domínio da bola não refletiu em perigo ofensivo, não refletiu em criação de jogadas e em volume de jogo mesmo. Né? O Feyenoord não foi aquele time que conseguiu ser o tal do rolo compressor que a gente fala, que as equipes grandes precisam ser contra as equipes pequenas. Né? Não adianta de nada. Dar um exemplo aleatório. Se o PSV enfrentasse o Dordrecht, se o Dordrecht estivesse na primeira divisão, não adiantava de nada o PSV ganhar o jogo de 1-0. O PSV tinha que ganhar de 3, 4, jogando bem. Porque é esse tipo de exibição que faz a gente crer que os times têm condições de ser campeões do campeonato. Então ficou faltando isso para o Feyenoord nesse final de semana. Né? O time conseguiu ter mais a bola, mas não conseguiu transformar essa maior posse de bola em chances reais de gol. Não conseguiu incomodar tanto assim o Sparta. O Sparta teve chance, inclusive, de ganhar esse jogo. Tá? Teve uma chance claríssima no último lance do jogo. O Belo acabou saindo muito bem do gol, fez uma grande defesa. Se ele não tivesse evitado aquele gol, o Feyenoord teria aí um resultado ainda pior. Seria a primeira derrota, né, do Feyenoord sob o comando do Dick Advocaat na Eredivisie. Lembrar que o Dick Advocaat estreou na temporada passada ainda, né, na primeira metade de 19-20 e ainda não perdeu na Eredivisie, apesar de que nesse ano a equipe vem desempenhando um pouquinho abaixo do que vinha desempenhando no campeonato passado, que é normal, né? Geralmente os times do Dick Advocaat têm essa característica, né? Outro time
não grande, mas outro time de destaque que decepcionou, que empatou mais uma vez, foi o AZ Alkmaar, né? E o que a gente vai falar sobre o AZ Alkmaar? Meu Deus do céu! 4 jogos, 4 empates. Nesse final de semana estava ganhando 2-0 contra o VVV Venlo até os 30 e tantos do segundo tempo. Aí teve uma desatenção na zaga, uma bola mal afastada num cruzamento dentro da área que acaba originando 2-1 e um pênalti do estreante do dia, o Martins Indy, né, que foi também uma das últimas contratações do AZ na janela de transferências. Martins Indy vai lá, faz o pênalti e o VVV consegue esse empate. Mais uma vez a história se repetiu. É basicamente a mesma coisa que aconteceu no último jogo contra o Sparta Rotterdam. Né? Inclusive eu não falei de Sparta, já vou falar um pouquinho sobre. O AZ foi avassalador no primeiro tempo. Tinha um momento, eu lembro de ter olhado as estatísticas, o AZ tinha mais de 10 finalizações contra 0 do VVV em 45 minutos. Né? Então o AZ avassalador, abriu 2-0, tinha o jogo sob controle, mas o que acontece? O AZ tem o jogo sob controle, mas não consegue matar a partida. E aí acaba, né? Você vê 2-0, não é aquele placar que você diz, tô tranquilo. E isso acabou custando mais uma vez 2 pontos para a equipe de Alkmaar. Não conseguiu matar o jogo, o tempo foi passando, o VVV acabou se mantendo de alguma forma na partida e aproveitou as chances que teve, né? Mesmo que não fossem grandes chances criadas no mérito. Né? Foi lá, aproveitou um vacilo da defesa e, aliás, 2 vacilos, né? Um vacilo na questão de afastar a bola e o outro num pênalti. Eu até achei bem discutível esse pênalti, tá? Mas enfim, né? Tem gente que não achou, tem gente que disse que foi pênalti. Enfim, eu não achei tão pênalti assim, mas lance interpretativo, né? A gente não pode querer ficar discutindo isso daqui e chegar numa conclusão 100% certa. Verdade é que é o quarto empate no AZ em 4 jogos. O Slot deu uma entrevista depois do jogo, disse que era inevitável o termo crise, que o time já estava assim dentro de uma crise e né, não existe tanta pressão assim no AZ Alkmaar porque não é um dos 3 grandes clubes, mas a verdade é que, claro, né, olhando para o retrospecto, principalmente projetando o campeonato antes dele começar, a gente esperava que o AZ fosse fazer frente aí às equipes do primeiro pelotão. A verdade é que o AZ não tem nenhuma vitória ainda no campeonato e não pegou nenhum desses times do primeiro pelotão. Então é assim, um começo de temporada muito decepcionante para a equipe de Alkmaar, eu acho que essa é a palavra certa. Mas vamos ver se a maré vira, se o time consegue espantar aí essa zica, essa coisa absurda de dominar os jogos, mas ainda assim não conseguir fazer os gols e garantir as vitórias. Né? Não é que o time está jogando incrivelmente mal e que vai brigar na parte intermediária da tabela o ano todo. Provavelmente não, mas é uma fase bem estranha, bem específica e difícil da gente entender a fase pela qual o AZ está passando. O AZ empatou nesse final de semana contra o VVV e semana passada tinha empatado com o Sparta. E vale muito destacar aqui o que o Sparta conseguiu fazer, né? Porque você vê, o Sparta tem 2 pontos no campeonato, empatou com o AZ e empatou com o Feyenoord. São 2 times que tem tudo para brigar. Aliás, tudo para brigar não, deixa eu reformular. São 2 times que têm elencos melhores do que o do Sparta e times que têm a possibilidade de brigar na parte de cima da tabela. Então esses 2 resultados do Sparta Rotterdam são realmente muito bons. São resultados que trazem aí uma perspectiva legal para o time, que nesse momento é lanterna da Eredivisie, né? Tem muita gente que adora olhar para a classificação e analisar a classificação. Nesse ponto, eu acho que cabe a gente analisar o que o time conseguiu fazer
nas primeiras partidas. E o Sparta conseguiu 2 empates que você não imaginaria que a equipe pudesse conseguir trazer, né? Então, pontos positivos aí para o Sparta, e eu falei nos vídeos passados e continuo falando aqui que o time do Sparta é bom e é melhor do que a campanha mostra. Tendência é que ele saia daí dessa zona do fundo da tabela de classificação relativamente rápido, tá? Vamos para mais uma surpresa que abriu a rodada. Jogo entre Heracles e RKC Waalwijk. 1-0 para o RKC. O RKC venceu fora de casa a equipe do Heracles, um resultado completamente inesperado, né? Uma coisa que você não poderia prever de nenhuma forma. E fica aí pontos positivos principalmente para o RKC, né? A gente lembra aí do RKC na temporada passada, foi um time muito aquém de praticamente todo mundo na Eredivisie, né? Um time que ficou o campeonato todo na lanterna da classificação, não conseguia jogar bem em nenhum momento, um time muito limitado, fez algumas contratações em posições pontuais e se mostrou competitivo nessa partida contra o Heracles. O Heracles que se mostrou competitivo contra outras equipes até mais fortes durante essas primeiras rodadas. Então, é uma partida muito interessante do RKC. Vamos ver como que continua aí a equipe, né? Qual vai ser a sequência que o RKC vai ter. Mas pegando por esse jogo que a gente teve nesse final de semana, a expectativa é que o RKC possa estar pelo menos mais próximo da concorrência nesse ano de 2020 e 2021. Então a gente pode projetar aí de repente um RKC mais inteiro na briga contra o rebaixamento, não só aquele time que está lá no fim da tabela e não tem muito o que fazer, vai ficar só esperando a condenação, né? Por enquanto é isso que a gente pode falar sobre o RKC. Vamos falar sobre uma estreia, então, estreia da grande contratação que a gente teve nessas últimas semanas, a estreia do Mário Götze no PSV. Chegou fazendo gol, 8 minutos em campo, já conseguiu fazer um gol contra a equipe do PEC, esse time aqui. Vitória fácil, tranquilíssima vitória do PSV. Foi extremamente, amplamente superior à equipe do PEC, em nenhum momento sofreu. Aliás, o PEC teve chances, né, de fazer gols, mas foram só chances isoladas, né? O PEC nunca teve realmente, nunca trouxe, né, nenhuma ameaça quanto ao resultado. Não foi um time que ameaçou tirar pontos do PSV, por exemplo, nesse final de semana, né? E o PSV, com essa chegada, né, com essa contratação do Götze, ele tem um fator novo, e é um fator que pode ser muito representativo, né? Porque tudo bem, tem a questão do ritmo de jogo, o cara que sofreu muito com lesões, né? Tem toda essa questão física por trás, mas querendo ou não, ele tem experiência, é um cara que já viveu muitas coisas no futebol e ele tem talento, né? A gente sabe do talento que o Mário Götze tem. Então ele pode ser sim uma peça importante aí para a equipe de Eindhoven no decorrer da Eredivisie, e o PSV pode dar um passo adiante com essa contratação, né? Eu acho que, obviamente, a gente precisa de tempo para ver como que o PSV vai se portar. Eu falei, esse final de semana, tudo jóia, foi muito bem, dominou o jogo contra o PEC, fez o que tinha que fazer e ganhou. Vamos ver no fim de semana que vem. Fim de semana que vem tem um teste bem bacana para esse time do PSV. Se seguir nessa toada, eu acredito que tem condições de dar um passo adiante, de repente se colocar um pouquinho mais aí nessa briga pelas primeiras posições, né? Enfim, vamos lá, vamos ficar de olho então no PSV para ver como que a equipe se porta aí
nas próximas rodadas. Vamos falar uma linha então sobre os outros jogos que eu não mencionei aqui ainda. Vitória do Twente sobre o Willem II, 3-0. Grandíssima vitória do Twente. Já falei nos vídeos passados e esse resultado só reafirma aí essa questão. O Twente tem grandes chances de ser a surpresa positiva da Eredivisie nessa temporada. Um time muito bem arrumado, muito bem treinado e com jogadores que têm sim capacidade para ficarem aí naquele bolo de cima da tabela, na primeira metade da tabela com certeza. Grande vitória, resultado muito promissor para a equipe do Twente então. Ado Den Haag 0, Vitesse 2. Jogo muito fraco do Ado Den Haag. O Ado tem só 3 pontos na Eredivisie até aqui, sendo que são 3 pontos em uma partida que o Ado também jogou mal. Tá? Então, desses times aí da parte inferior da tabela, talvez o Ado Den Haag seja o que tenha jogado pior até aqui. Então, se eu fosse torcedor do Ado Den Haag, eu estaria bem preocupado. O time tem relativo talento, não é um time horrível, não é um time como era o RKC na temporada passada, que não tinha muito o que cobrar, mas é um time que não joga, é um time que não consegue apresentar um bom futebol. Então, situação difícil aí para o Ado Den Haag por enquanto. Vitesse é ao contrário, Vitesse é junto com o Twente, o time aí com menos marketing, com menos propaganda, que melhor está jogando. O Vitesse já fez partidas muito competitivas na temporada até aqui, tem uma derrota só, que foi contra o Ajax, que foi um jogo que o Vitesse conseguiu competir também. Só que tem um detalhe desse jogo que precisa ser falado aqui, que foi uma coisa péssima, né? Que foi a expulsão do Tanani. O Tanani, que era um destaque desse jogo específico, estava jogando bem, e era um dos destaques da temporada até aqui do Vitesse, foi expulso de uma maneira muito infantil. O Vitesse estava ganhando o jogo, estava 1-0, e ele sofreu uma falta, o juiz não marcou, e ele simplesmente foi para cima do juiz, xingou o juiz de palhaço, falou palavrão, né? Palavrões um pouquinho mais pesados, e levou 2 amarelos. O jogador conseguiu levar 2 amarelos por reclamação no mesmo lance, sendo que o time dele estava na frente no marcador. Então, assim, é uma coisa que simplesmente não tem perdão, não tem desculpa o que o Tanani fez. Essa expulsão foi realmente ridícula. Poderia ter colocado em xeque um resultado que era tranquilo para o Vitesse até então, que estava 1-0. Né? A questão é que mesmo com um jogador a mais, o Ado Den Haag não conseguiu levar perigo pro gol do Vitesse. E principalmente, o Tanani vai ser suspenso, né, por um jogo, vai perder o jogo contra o PSV, que é um jogo importantíssimo pro decorrer do campeonato do Vitesse. Então, né, assim, nota -2 pro Tanani nesse jogo, porque foi um lance completamente desnecessário, uma conduta que você não espera de um cara que é um dos destaques em termos de habilidade no time que ele está. Jogador de seleção, ele foi chamado para a seleção do Marrocos nessa última data FIFA, e que pode fazer muito mais, pode ser aí um dos pontos positivos do campeonato. Enfim, né, coisas acontecem. Ajax goleou, Ajax meteu 5-1 na equipe do Heerenveen. Não tem muito o que falar sobre essa partida. O Ajax é o grande favorito no campeonato. E o Heerenveen era a grande surpresa até aqui, né? Na minha visão, o Heerenveen vai sofrer uma queda de resultados em algum momento, porque o time não jogou o suficiente para ficar ali na parte de cima. Eram resultados um pouquinho mentirosos. Então, para mim, esse resultado é absolutamente normal. Groningen e Utrecht, 0-0. Mais um empate do Utrecht. Não, o Utrecht é outro time aí na Eredivisie que sofre da famosa empatite, né? O Utrecht, nesse momento, jogou 4 jogos, tem 1 vitória e 3 empates. Então, acaba comprometendo um pouquinho, né, as ambições do time, porque o Utrecht é um time
uma equipe que pode sonhar ali com um quarto, quinto lugar na tabela de classificação. O Groningen não é um time que empolga tanto para essa temporada. Tem o Robin, ok, mas o resto do time não é tão maravilhoso assim. Mas ainda assim, né, não é nenhum motivo de pânico aí para nenhum dos dois lados. É um resultado bem habitual também, confronto relativamente equilibrado. E a partida que fechou a rodada, Emily Fortuna 2-2. Esse eu acho que foi o jogo mais estranho da rodada, porque o Emily começou muito melhor, começou bem superior ao Fortuna e teve duas falhas e tomou 2 gols. Foram duas falhas bem específicas, falhas individuais mesmo. E o Fortuna conseguiu aproveitar, fez 2-0 e daí a gente foi para o intervalo, aconteceu o intervalo. Na volta do intervalo, o Emmen continuou pressionando, continuou muito melhor na partida e conseguiu 2 gols muito rápido. O Emmen conseguiu empatar essa partida com 15 minutos do segundo tempo. E aí dava a impressão que o Emmen ia virar, ia fazer 4, 5 e não fez. Ficou no 2-2. Final do jogo, o Fortuna foi até melhor. O Fortuna levou mais perigo nos últimos 10 minutos do que o Emmen. Teve um gol anulado, teve chance de vencer a partida. Foi um jogo bem movimentado e bem atípico. Essa partida entre Emmen e Fortuna. Na minha visão, eu acho que o Emmen deixou escapar pontos aí, porque o Emmen, por ter passado mais tempo, mais forte no jogo, é um time que tinha mais condições de vencer a partida. Mas por ter o resultado na mão, é óbvio que fica aquele gostinho de quero mais para a equipe do Fortuna. Então, o empate que acabou saindo amargo aí para os dois lados. Um jogo que é um confronto direto, né? Emmen e Fortuna você pode classificar como dois times aí que buscam a permanência. Bom, sobre a rodada, sobre a quinta rodada da Eredivisie, era isso. Eu vou separar então 2 jogos da próxima rodada. Aliás, antes de eu falar da próxima rodada, um lembrete. Na próxima quarta-feira, no dia 21 de outubro, a gente tem um jogo adiado pela quarta rodada da Eredivisie, o jogo entre RKC Waalwijk e PEC Zwolle. Esse jogo é muito importante, também é um confronto direto contra o rebaixamento, e os times vêm de momentos opostos, né? O PEC teve uma partida muito ruim nesse final de semana contra o PSV, e o RKC teve uma partida muito boa contra o Heracles, né? Confronto direto, os dois times precisam do resultado, o RKC embalado, o PEC num momento ruim. É importante ver como que essa partida vai transcorrer. É um jogo que pode colocar uma pressão muito grande em cima do Steirman no comando do PEC, porque realmente foi uma partida muito fraca contra o PSV, e um jogo que pode levar o RKC a 6 pontos depois de 5 jogos, que é uma coisa que a gente não previa, né? Agora vamos falar então da próxima rodada, sexta rodada que acontece no final de semana, no sábado e no domingo. 2 jogos específicos então para a gente prestar atenção. No sábado, às 1h45, o Trash e Twente. O Trash, o time dos empates, que eu falei aqui antes. O Trash e a Z, né? O AZ é o time que tem mais empates ainda que o Trash. Mas enfim, o Trash ainda invicto no campeonato. Um time que tem sim talento, tem condições de ser competitivo contra qualquer adversário da Eredivisie. Contra o Twente, que é um time que tem características muito parecidas, né, com relação ao Trash. Uma das surpresas até aqui, que tem condições de ser surpresa positiva até o final do ano. Então vamos ficar de olho nessa partida, uma partida interessante para avaliar, né, como que o Twente vai se portar contra um adversário que é notoriamente forte, e para o Trash também, ver se a equipe consegue deixar esses empates um pouquinho de lado e fazer valer aí o fator casa. E o outro jogo interessante que eu separei aqui, esse deve ser o grande jogo da rodada, a partida entre Vitesse e PSV. É um jogo até importante em termos de classificação, né? Porque reúne o PSV,
que é o líder isolado do campeonato, e o Vitesse, que é o terceiro colocado do campeonato até aqui. PSV 13 pontos, Vitesse 12 pontos, os dois times com 5 jogos. Vitesse e PSV fazem parte quase que do mesmo grupo de times, né? O grupo de times que vem logo abaixo do Ajax, que não estão no mesmo nível da equipe de Amsterdã, mas que tem condições ali de ficarem nas cabeças do campeonato, que correm, né, como o pessoal gosta de dizer, que correm por fora na luta pelo título. Então, jogo bem importante, Vitesse e PSV, um dos grandes testes para o Vitesse nesse início de temporada, e uma partida aí mais equilibrada para o PSV, que busca dar um passo adiante em suas exibições. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Volto na semana que vem para falar mais sobre a Eredivisie, sobre o futebol holandês. Beleza? Um abraço e até mais.